Olá, boa noite. Hoje a nossa live é sobre o que fazer diante de uma queimadura. E por que eu decidi fazer essa live em plena segunda-feira de São João? Porque é muito comum as queimaduras nessa época do ano, por causa dos festejos juninos, do uso de bombas. Então, eu preciso alertar vocês sobre o que fazer, porque eu sei que muita gente aprende a conduzir errado. E aí, quando começa errado, só vai dar ruim. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito bem claro é que é preciso tomar cuidado com as crianças nessa época do ano. A gente não pode deixar as crianças perto de fogueira sem uma vigilância. A gente não pode comprar qualquer tipo de bomba para a criança, porque tem que ser aquela que a criança já tem uma certa habilidade para poder manusear. E mesmo que seja aquela estrala-salão, que é só jogar no chão, a gente precisa supervisionar essa criança. E aí eu quero trazer aqui um dado super importante, que deixa eu colocar aqui. Quase 20 crianças e adolescentes são internadas por dia vítimas de acidentes envolvendo queimaduras. Então aqui pode ser tanto queimadura química como elétrica. Então isso é um dado, né, do ano passado. Então esse número já pode até ter aumentado. Então é super importante falar sobre queimaduras, como evitar, porque a maioria também vai se classificar como um acidente doméstico. Então foi o leite que derramou, foi uma água quente, a criança pendurou no fogão, a panela de arroz caiu por cima. E agora, nessa época de São João, é realmente com a bomba. E aí, essa semana, no hospital, 2 crianças chamaram, né, a atenção pela questão da gravidade da queimadura. Uma criança, a bomba estourou na mão, então ela perdeu a cabecinha do dedo, né, essa falange do dedo, e teve sérias queimaduras na mão e outras lesões por conta da bomba que ela acendeu, foi tentar jogar. Nisso ela atrasou, não sei como foi, e a bomba acabou estourando na própria mão. Então isso, infelizmente, é muito comum de acontecer. E quando a gente trabalha nessa época do ano, a maioria é isso. E a outra criança foi que colocou uma bomba dentro de, acho que uma lata, sei lá como foi, e ela queria saber como é que essa bomba ia estourar, tentou olhar, a bomba estourou e aí voou, não sei se foi pólvora, o que é que foi, perto do olho, e aí essa criança tá com sérios problemas na visão e precisando passar, né, por uma cirurgia reparadora. Então, falar sobre isso é super importante, porque a gente vê tanta coisa, tantos dados, e às vezes a gente fica, mas com meu filho não vai acontecer, eu tenho cuidado. Mas é num pequeno vacilo que a gente dá que o acidente acontece. E aí, outro dado aqui, daqui a pouco eu compartilho com vocês, que é sobre essa questão dos cuidados que a gente precisa ter em casa, porque a criança se queima. Às vezes não é com, por exemplo, com café quente. Você tá ali tomando, a criança bateu a mão, derramou o café. E é preciso também saber os tipos de queimadura da criança. São divididos em primeiro, segundo, terceiro e até quarto grau. O primeiro grau é aquela queimadura que só fica vermelha, como se a gente encostasse alguma coisinha ali, ai, ardeu e ficou vermelhinho. Isso é uma queimadura de primeiro grau. E aí, o que é que a gente ouve falar? Ah, porque tem que passar manteiga, pasta de dente, óleo, ou então azeite, ou pomada para assadura. Nada disso deve ser colocado no local da queimadura. Viu qualquer tipo de queimadura, é lavar com água corrente, tá? Lavar. E se foi com algum, sei lá, como esse menininho que a bomba estourou na mão, lavar com água e sabão para ir tirando, né, toda a sujeira, para diminuir o risco de infecção. Então, nada de passar pomada, manteiga, pasta de dente, o que mais que o povo passa? Qualquer outra coisa, qualquer superstição, fazer logo um curativo, abafar, não. É melhor você lavar em água corrente e procurar um atendimento médico. Na queimadura de primeiro grau,
normalmente na queimadura de primeiro grau não precisa atendimento médico. Mas se você está na dúvida, está insegura, ou então tira foto, manda para o pediatra para receber uma orientação correta. E nada de pingar também medicação em cima da lesão. Eu já vi gente colocar remédio para dor, febre, tipo de pirona, paracetamol e pingar em cima da lesão. Isso não é para ser feito. Não é indicado, não é recomendado. Você pode fazer uso de algum analgésico que o pediatra já orientou, caso a criança esteja sentindo dor. Aí você vai colocar na colherzinha, dá na boca da criança. Mas pingar a medicação direto na lesão, não. E a queimadura de segundo grau, são as principais que eu quero falar, é a que forma bolha. Ah, fez só uma bolinha pequena. Essa criança precisa ser avaliada, tá? Qualquer bolinha que forma na queimadura, ela já é uma queimadura de segundo grau. E aí, o que é que a gente precisa buscar atendimento médico? A gente precisa, se a queimadura é considerada de segundo ou de terceiro grau. Então, formou bolha, você já precisa levar essa criança para uma avaliação. Ou então, se a área que queimou é muito grande, por exemplo, caiu café no corpo, né, na parte da frente da criança, ou na perninha, ou no braço, isso para a criança é muita coisa. Então, essa criança precisa ser avaliada. E essa porcentagem, né, que ele fala aqui, queimadura parecer cobrir mais de 15 a 20% do corpo. É um cálculo que a gente faz, que é diferente do adulto e da criança. Mas é um cálculo que a gente faz para saber a superfície corpórea queimada. Para ter noção, né, também desse grau da queimadura. Queimadura provocada por fogo também é interessante levar para uma avaliação médica, porque dificilmente queimadura por fogo vai ser só de primeiro grau, geralmente ela já é de segundo grau, formando bolha. Corrente elétrica, que também é uma queimadura, né? Então a criança tomou choque, mas ela tá bem, tá brincando, tá correndo. Vai levar para uma avaliação médica, tá? Porque não dá para saber o que esse choque pode ter causado na criança. Então, a gente precisa levar para uma avaliação ou alguma substância química. Às vezes, algum produto químico que tem em casa, soda cáustica, infelizmente, ainda é muito comum esse tipo de queimadura. Então, essa criança também precisa ser avaliada logo. Queimadura no rosto, né? Rosto, couro cabeludo, articulações ou na região genital. Também porque são áreas nobres. Então, a queimadura no rosto, a gente precisa avaliar que não teve lesão na boca, no nariz, ou no olho, ou no ouvido. No couro cabeludo, para a gente ver a extensão dessa lesão também. Nas articulações, para ver a questão do acometimento da lesão, para futuramente a criança não vir a ter prejuízo na mobilidade desse membro, do braço, da perna. E nos genitais, né, para a gente ver o grau que foi, como foi, se tem alguma alteração da região genital, porque em alguns casos de queimadura é preciso fazer um acompanhamento com a cirurgia plástica ou para fazer enxerto, uma reconstrução da área. Então, por isso que a criança precisa sempre ser avaliada. E aí, teve a queimadura, não levou, aí você viu, tá criando pus, tá inchando, ficando com aquela cara de que tem alguma coisinha ali causando essa infecção. Essa criança também precisa ser levada para uma avaliação, porque isso pode comprometer a pele da criança, causando a infecção, e aí a gente precisa tratar. Vou colocar aqui outro dado para a gente compartilhar, que é o que não deve ser feito, porque muita gente sabe, aprende o que fazer, que na verdade não é para fazer. Então, não use gelo nas queimaduras. É água corrente. A criança se queimou, você vai, abre a torneira, deixa lá, limpando, né, dando aquela acalmada na pele com a água da torneira. Não fure bolha da queimadura. Aquele líquido que tem dentro da bolha é um líquido estéril, ele não tem bactéria, ele não vai causar infecção. E quando você estoura aquela bolinha, aí sim aumenta a chance de infecção, porque aquele furinho é uma porta de entrada para a bactéria e aí pode vir causar a infecção do local. Então, não passe nada na queimadura, que a gente ouve falar. Porque pode passar, né, as coisas que eu falei. Então, produtos caseiros, clara de ovo, também esqueci, tem gente que faz isso, a clara de ovo, pó de café, banha de galinha, pasta de dente,
Pimenta, meu Deus, a pele já tá sensível, já tá ardendo, vai passar pimenta, coitada dessa criança. E qualquer outra coisa que te disseram que é bom passar, hipoglós, passa óleo, passa azeite de oliva, manteiga, não é para passar nada no local da lesão, a não ser que um médico, de preferência um pediatra, te oriente a passar algum tipo de pomada, porque no hospital, em alguns casos a gente usa sim a pomada, mas não é nenhuma dessas habituais que a gente tem dentro de casa. Então é preciso ter muito cuidado com essas queimaduras, quanto mais nessa época do ano, porque é muito comum as queimaduras e a gente precisa, além de evitar, óbvio, a queimadura, a gente precisa saber lidar quando ela acontecer. Então, não deixe criança perto de fogueira, não deixe as crianças em contato com brasa, com os fogos. Esteja sempre supervisionando a criança. Por mais bobo que seja aquele fogo de artifício, você precisa supervisionar essa criança e precisa garantir a segurança dessa criança. Porque depois de queimada, arrependimento, foi na hora que eu fui responder uma mensagem no celular. Infelizmente, com criança é sempre assim, a gente olha o tempo inteiro, é igual o leite que tá no fogo. A gente olha, num minuto que a gente vira, o leite derrama. Então, com criança é desse jeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as crianças, principalmente nessa época do ano. Muita fogueira, e às vezes a gente acha assim, fez a fogueira à noite, aí amanhã de manhã a criança quer brincar ali perto da fogueira. A gente acha que a fogueira já apagou, mas ali ainda pode ficar muita brasa e a criança pode escorregar, cair com as mãozinhas, como eu já vi caso de criança, queimar as duas mãozinhas. Tava andando, correndo ali perto da fogueira, a fogueira que tinha sido, na noite anterior, e quando cai aquela cinza ali, ninguém acha que queima, mas acaba queimando também. Então, por favor, muito cuidado com as crianças. Fiquem longe das fogueiras. Fique o tempo todo supervisionando, porque criança não é brincadeira, criança cega a gente. Então, a live é essa, vai ficar salva. Então, se você gostou, se chegou depois, ou se quer saber mais, assista essa live desde o início e compartilhe com a família para também saber e não cometer esses erros com a queimadura.